eu sou Emanuel e esse vídeo traz em resumo as informações contidas no artigo de Antônio Salantino e Marcus Buckelride, de nome Mas de que te serve saber botânica? Então, vamos identificar primeiro os nossos autores e como o histórico acadêmico de ambos é enorme, é só um rascunho do que eles são e o que eles fazem. Antônio Salantino ele é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo em 1971. Fez mestrado em 77 e doutorado em 79 em Ciências Biológicas na área de Botânica, na Universidade de São Paulo. Ele fez estágios de pós-doutorado na Universidade do Texas, Austin e na Geórgia, em Athens. Ele é professor titular no Instituto de Biociências da USP desde 1998. Foi editor-chefe do Brazilian Journal of Botany e ele tem sido membro de corpos editoriais de revistas científicas nacionais e internacionais. Atualmente ele é professor sênior no Departamento de Botânica do IBUSP. Ele é membro titular também da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Ele tem atuado em pesquisas sobre quimiotaxonomia, ecologia química, filogenia molecular e botânica aplicada. Ele estuda nisso óleos de sementes, plantas medicinais, substâncias fenólicas e própolis. Essas informações foram coletadas no Lattes. O Marcos Silveira Buckelride ele foi pesquisador científico no Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo por 20 anos. Ele também foi presidente da Associação dos Estudantes e Pesquisadores da Grã-Bretanha em 1993 e 94. Foi presidente da Sociedade Botânica de São Paulo por 2 mandatos, de 2001 a 2005. E entre 2015 e 2019, ele foi presidente na Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Em outubro de 2018, foi eleito diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Ele é membro do Instituto de Estudos Avançados da USP e ele cria e coordena um programa na USP, Cidades Globais. Um dos seus milhares de trabalhos, gerou 4 livros, 8 patentes, mais de 50 teses de mestrado e doutorado e mais de 180 publicações científicas em fisiologia, bioquímica e biologia molecular de plantas. De 2019 a 2012, ele foi diretor científico do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, lá em Campinas. E desde 2008, o Buckelride ele é diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Hoje em dia ele é professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Essas informações também são do Lattes. O título do nosso artigo é Mas de que te serve a botânica? Antigamente, as pessoas davam mais valor à botânica, e as que tinham conhecimento a mais sobre botânica eram elegantes e de bom gosto. Tanto Pedro I quanto seu filho Pedro II, imperador do Brasil, interessavam-se por planta. Carl Friedrich Philips von Marti fizeram expedições e pesquisa, contribuindo cientificamente e artisticamente. Contribuíram com a obra botânica à flora brasileira. Até o início do século XX, a botânica era reconhecida como Scientia Amabilis, desde o tempo de Carolus Linneu, do século XVIII, que foi o criador do termo. Atualmente, a botânica é pouco valorizada. Grande parte das pessoas que passaram pelo ensino fundamental e médio vê a botânica de um modo diferente. Elas não dão tanta importância para essa matéria. De Scientia Amabilis, a botânica lamentavelmente passou a condição de ciência descartável. Ela sofre preconceito até hoje. Alguns autores do texto didático escolhem o título Biologia Vegetal, em vez de colocar Botânica. O que é cegueira botânica? Para entendermos essa pergunta, vou ler um exemplo citado no artigo. Imaginemos uma foto típica da savana africana mostrando árvores, arbustos, gramíneas e girafas. Se apresentássemos essa foto a uma pessoa escolhida aleatoriamente e perguntássemos o que se vê na foto, provavelmente ela diria girafas. Por meio desse exemplo, podemos entender um pouco do que seria a cegueira botânica. É aquele momento onde o ser humano não consegue perceber a presença das plantas, elas passam despercebidas
como se fossem irrelevantes. A cegueira botânica ela é definida como a incapacidade de reconhecer a importância das plantas na biosfera e no nosso cotidiano, a dificuldade em perceber os aspectos estéticos e biológicos exclusivos das plantas e achar que as plantas são seres inferiores aos animais, portanto, imerecedoras de receber atenção equivalente. Então, a gente percebe que muitas vezes ao olhar uma imagem, uma paisagem, a gente foca no quê? Nos animais e não na vegetação que está ali em volta. Temos a impressão que as plantas são imóveis, que não têm muita vida ou não são muito atrativas, a não ser quando elas estão em período de floração, que estão bem coloridas e etc, né? Mas na maioria dos casos a gente tende a não observar as plantas. E as consequências da cegueira botânica tem várias, eu citei duas. Primeiro, o desconhecimento sobre a importância das árvores nas florestas e nas cidades. Isso aqui é muito relevante no que se diz respeito à preservação do meio ambiente. Por quê? Se eu não conheço para que serve ali determinada árvore, qual a importância dela, quais animais se alimentam dela, para mim cortar aquela planta vai ser fácil. Eu não vou nem pensar, eu só corto ela. Mas se eu conheço, é totalmente diferente. Ali eu dou mais importância, eu dou valor para ela. Mas quando eu não conheço, facilmente eu desmato, corto e assim eu posso acabar isso continuamente com o bioma, né? E com os animais que vivem nesse bioma. O segundo é não reconhecer a importância e não conhecer o funcionamento das plantas nos leva a uma situação crítica para manter o que hoje praticamente sustenta a economia brasileira, o agrobusiness ou agronegócio. A gente sabe que o agronegócio é praticamente o que nos sustenta hoje, né? E se a gente não conhece as plantas que são produzidas, os alimentos que estamos consumindo, a origem de onde vem, como é cultivado, a gente não vai dar valor nunca nesses alimentos. Então, por isso que as consequências da cegueira botânica são muitas e muitas. E para resolver esse problema, o artigo apresenta medidas de curto e longo prazo que vai ser apresentados logo mais. Metas de curto e médio prazo. Atividade de campo e laboratorial. Não é comum os professores de ensino fundamental e médio ministrarem aulas práticas de botânica, que são a atividade, os experimentos de laboratório e observação da natureza, ou hortas e jardim botânico. Essas atividades proporcionam a participação ativa dos alunos, que executam os experimentos frequentemente de modo prazeroso. Curso para professores de biologia. Os docentes do Departamento de Botânica do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo têm oferecido cursos para professores de biologia. Nesses cursos, eles apresentam propostas e treinamento em experimentos variáveis e simples, praticamente sem risco de acidente, utilizando recursos baratos e de fácil aquisição pela população em geral, para os professores aprenderem e praticarem em sala de aula. Uma aula prática de botânica que seria muito interessante o professor fazer é sobre o tema reprodução sexuada de planta em laboratório. A estrutura floral e reprodutora de angiosperma em um microscópio é fácil observar o grão de pólen, verificar sua germinação e a formação de tubo polínico. É um eficiente recurso para elevar o nível de interesse de alunos por botânica. Olá pessoal, eu sou a Lívia e agora eu vou falar um pouco sobre o valor cultural e econômico das plantas. Começando sobre o valor cultural, o artigo ele destaca que na atual proposta de reformulação do ensino fundamental e médio, os autores desse documento eles realçam bastante a importância da interdisciplinaridade, mas eles acabam esquecendo por completo de adicionar, né, eles esquecem por completo o ensino da botânica. Eles esquecem que a botânica ela pode ser associada, por exemplo, à geografia, à história,
agricultura, aos alimentos, a remédios. Então, assim, eles destacam esse ponto da interdisciplinaridade, mas eles se discordam deles mesmos com o fato de não associar a botânica a outras matérias. E aí é nesse ponto a gente entra mais uma vez na cegueira da botânica e questão cultural, porque, sem sombras de dúvida, a escola é uma instituição cultural, né, que nos passa cultura. Então, pessoal, outro ponto seria os recursos paradidáticos de mitos e lendas. E assim, o que seriam esses recursos paradidáticos? É uma maneira que vai além de livros e da didática. É uma maneira de passar o conhecimento, por exemplo, através de mitos e lendas. Mas assim, como passar o conhecimento através de mitos e lendas? Assim, o bom dos mitos e das lendas é que eles fascinam as pessoas. Eles despertam o interesse, por exemplo, nas crianças e nos adolescentes. E esse interesse, esse fascínio, é muito bom, porque ao passar esse ponto, por exemplo, o conto da mandioca, que conta sobre uma garota tupi que tem uma filhinha muito branca, e essa menina, que se chama Manny, depois de algum tempo morre. E assim, a Manny, ela foi sepultada no interior da sua oca, que é um costume da tribo. E assim, depois de alguns dias, onde ela foi sepultada, começou a nascer, começou a brotar uma planta. E essa planta, ela tinha raízes brancas, como Manny, eles enfatizam essa parte, que as raízes eram brancas como Manny, e que era um abundante alimento para a tribo. E assim, depois de um tempo, a planta recebeu o nome de Manioca, que seria a nossa mandioca, que realmente tem raízes brancas. Então, assim, através desse mito, a gente consegue observar a característica de uma planta nativa. E é isso que o artigo enfatiza nessa parte, que as lendas, elas contribuem para o conhecimento não só de plantas úteis, mas também de algumas de suas características. Agora, falando um pouco sobre o valor econômico, é destacado bastante o ponto sobre o quanto a vida rural ela vem se decaindo, ficando cada vez menor o índice de população. Porque assim, em 1800, a população da vida rural era mais ou menos de 97%. Já em 1950, esse percentual caiu para 70%. Então, assim, a partir dessa data, de 1950, só foi decaindo mais ainda. Então, a vida urbana foi, assim, crescendo, a migração para a vida urbana foi crescendo, e a vida do campo, ela foi cada vez diminuindo mais, com que, por consequência, faz com que as pessoas tenham menos contato com as plantas, né? Então, isso agrava, isso acentua para a cegueira botânica. Então, aqui é outro ponto que a gente destaca sobre a cegueira botânica. Também é destacado bastante o quanto as pessoas que não moravam perto de regiões urbanas, moravam mais distantes no campo, elas tinham contato maior, tinham poucos sinais de cegueira botânica. Esse daqui já falar sobre o valor econômico, mas corrigindo, é valor econômico e histórico. E assim, uma parte do artigo destaca bastante a parte que as três primeiras culturas agrícolas mais importantes seria o trigo, o milho e o arroz. E que, assim, os jovens brasileiros não veem essas plantas como isso tudo que elas são, sabe? Porque são plantas que sustentam a civilização hoje em dia. Mas elas são vistas somente como produtos em uma prateleira no supermercado, sabe? E para minimizar esses efeitos do esquecimento das plantas, né? É muito associado à influência que elas tiveram na história, a grande importância ornamental que elas ainda têm, medicinal e econômica. E para finalizar, um exemplo sobre o valor econômico seria sobre os eucaliptos, por exemplo,
que atualmente merecem grande destaque pela sua importância no desenvolvimento e na economia brasileira. E sim, apesar de ser uma espécie exótica nativa da Austrália, atualmente o Brasil é o maior produtor de madeira de eucalipto no mundo. E além de assim, ser usada para, por exemplo, produção de papel e celulose ou para alimentar altos fornos de siderúrgicas e assim, entre outras utilidades medicinais que ele também tem. Metas de longo prazo. A importância de mentores. Em 2002, enfatizava a importância de mentores para superar as limitações impostas pela cegueira botânica. A prática de cultivo de plantas que intera a idade em que há alta previsibilidade no que se refere à atenção, interesse e curiosidade de plantas. O número de instituições de ensino, desde a pré-escola a ensino fundamental, estimula a criança a cuidar de planta, hortas e jardins da própria escola, desenvolvendo a criança com atenção e carinho, já treinando para o ensino de biologia vegetal. Uma influência forte no desenvolvimento de atitudes voltadas à natureza foi de José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele também redigiu textos referentes à tristeza e às condições de índios e escravos no Brasil, e ainda sobre a pesca predatória das baleias no litoral brasileiro. Ele também previu que a floresta da Tijuca poderia ficar extinta e a água em si que existia lá. E em 2015 foi relatado, justamente na cidade do Rio de Janeiro, a falta e a escassez de água. Pela mídia, professores, alunos, pais e comunidade estimula as crianças a cuidar de plantas. O desenvolvimento das crianças teve o interesse em ensino biológico vegetal. Mais tarde, onde a interação entre professores, servidores e pais, sem atrapalhar na capacidade cognitiva das crianças. A cegueira botânica. Os programas educativos podem contribuir de maneira substancial para atenuar o efeito da cegueira botânica. O cientista Barry Brook e o climatologista Corey Burdock fizeram uma carta onde mostrava uma figura do átomo como se fosse representado o nosso planeta, né? As esferas colocado como um besouro, uma borboleta, os papagaios e um rinoceronte, já prevendo que não haveria vida vegetal no planeta. Através de ONGs, sementes doadas do amanhã e o verdejante, essa história começou a mudar. Então, podemos entender que o artigo traz informações importantes a respeito da botânica e principalmente da cegueira botânica. Fazendo um resumo, nós falamos sobre os autores, o artigo, a cegueira botânica e as suas consequências, sobre as metas intermediárias, os seus valores e metas de longo prazo. Eu vou deixar as referências aqui no final do vídeo. Muito obrigado por assistir, use máscara e beba água. Água é vida.